Olá, eu sou Israel Emerick. E eu sou o Dom. Juntos, nós colocamos as solas na estrada para apresentar para vocês cidades, suas belezas naturais, suas vocações econômicas e sua espiritualidade. Contamos histórias de lugares, de pessoas e de igrejas que transformam pessoas. Nesse episódio, viajamos de Belo Horizonte para João Monlevade, uma cidade cercada de montanhas, minérios e de suas belezas. Vem com a gente conhecer esse lugarzinho aconchegante e cheio de boas histórias. Vamos de solas. O Solas na Estrada saiu de Belo Horizonte e foi até João Monlevade contar muito mais do que história. Vamos conhecer gente. A cidade de João Monlevade está a 120 quilômetros de Belo Horizonte, seguindo pela BR-381, saindo para o Espírito Santo. Originalmente nós partimos daqui, da nossa casa, a Igreja Presbiteriana Betel, no bairro Planalto, em Belo Horizonte. E seguimos pela BR-381, passando pelas montanhas de Caeté. Indo em direção a João Monlevade, fizemos uma breve parada para um cafezinho em São Gonçalo do Rio Abaixo. E caminhando mais um pouco, chegamos até a parada do posto Graal, a parada mais conhecida e mais movimentada na saída de Belo Horizonte para o Espírito Santo. E nessa parada tivemos a alegria de conhecer o Zezé, o José Geraldo, da Associação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais do Espírito Santo. José Geraldo, você mora aqui na cidade? Não, na verdade, eu sou de Santa Bárbara, mas moro em Guarapari já há 28 anos. Oh, coisa boa, né? Eu sou administrador da pousada da Associação em Guarapari. O Zezé é uma das centenas, talvez milhares de pessoas que utilizam a parada do Graal, João Monlevade, todos os dias. Muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês. Valeu, obrigado. E partindo aqui da parada do Graal, entramos em João Monlevade e já fomos direto para o UFOP, o campus da Universidade Federal de Ouro Preto em João Monlevade, mostrar um pouquinho da vocação educacional dessa cidade. Esse é o campus da Universidade Federal de João Monlevade, uma extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui funciona o ICEA, Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas. Ele foi iniciado no ano de 2002 e começou com os cursos de Engenharia de Produção, nessa ordem, né? Sistemas de Informação, Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação. Em 2008, eu tive o privilégio de poder passar aqui no concurso para poder iniciar os meus estudos. Então, assim, tudo era bem diferente, como dizem, né? Tudo aqui era mato. E hoje eu pude vir aqui e contemplar toda essa estrutura que já está muito bem feita, né? Para esses 4 cursos já instaladas. No ano de 2008, quando eu iniciei aqui, eram somente alguns prédios e a gente tinha toda a estrutura para os cursos, né? De engenharia de produção, de sistemas de informação, os laboratórios para a gente poder fazer as nossas aulas práticas, e a gente mostra aqui para vocês hoje um pouquinho daquilo que eles oferecem. Hoje é um dia que não tem aula, mas a gente pode ver aqui a estrutura de todo esse espaço que a UFOP oferece aqui em João Monlevade. Além da UFOP, João Monlevade conta ainda com uma unidade da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, com cursos na área de Engenharia e Arquitetura. E então subimos.
para mostrar a maior e mais tradicional indústria de João Monlevade, a ArcelorMittal. A ArcelorMittal é a antiga belgo-mineira, uma gigante da siderurgia e mineração que é o principal motor econômico da cidade. João Monlevade é conhecida como a capital do fio-máquina. Produz aço para diversos setores como pneus, setor automotivo e construção civil, sendo um dos pilares do desenvolvimento regional e nacional. E bem aqui ao lado dessa gigantesca estrutura encontra-se o Solar Monlevade. O Solar Monlevade é a histórica residência do pioneiro francês Jean-Antoine Félix de Zanne de Monlevade. Ela foi construída por volta de 1818 em João Monlevade, Minas Gerais, sendo um marco da fundação da siderurgia no Brasil e um importante símbolo da cidade, hoje preservado pela ArcelorMittal e aberto à visitação pública, abrigando também parte do Museu do Ferro e Aço e um showroom moderno. Com seus 83 mil habitantes, a cidade tem um dia corrido. Ainda assim, as pessoas encontram tempo para exercer a sua espiritualidade. E ao som de Vencedores por Cristo, nós chegamos na Igreja Presbiteriana de João Monlevade. O Vencedores por Cristo é um grupo musical brasileiro que faz parte de uma missão cristã de mesmo nome, fundada em 1968 pelo pastor Jaime Kemp. E nós tivemos o prazer de dividir esse dia com a Nathalie, o Fábio, o Sérgio, o Nicolas e o Alexandre. Pessoal, e em comemoração aos 50 anos da Igreja Presbiteriana de João Monlevade, nós conseguimos 4 entrevistas que você vai acompanhar com a gente agora. Paulinho, mais uma vez estamos juntos, depois de um longo período, né? E aqui em João Monlevade a gente pôde se encontrar. Eu digo isso porque o Paulinho é um conhecido meu, um amigo já de algum tempo, e hoje frequenta a Igreja Presbiteriana de João Monlevade, onde a gente está fazendo aqui todo esse material para vocês. Paulinho, fique à vontade para se apresentar, falar quem é você, de onde você veio. Em primeiro lugar, 18 anos, né, que a gente não se encontra, né, Israel? 18 anos. Muito bacana a gente se reencontrar. Exatamente. Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro e na minha infância, acho que em torno dos 6 anos de idade, se eu não me engano, eu me mudei para o Espírito Santo. Meus pais foram trabalhar lá e por lá vivi em torno de 10, 11 anos até fazer o vestibular e estudar em Viçosa. E foi lá que a gente se encontrou, né? Eu fiz a Universidade Federal de Viçosa, o curso de matemática de 2001 até 2006. Comecei a trabalhar lá, né, em escolas da cidade. A gente se conheceu em 2007 no cursinho, no pré-vestibular. E pouco tempo depois eu mudei para Ipatinga, né? Já namorava uma estudante da universidade que era Ipatinga, a Maressa, que é minha esposa, né, com a bênção de Deus. E aí, em 2009, eu mudei para Ipatinga, fiquei lá até mais ou menos no meado de 2017, no final de 2017. A gente mudou para João Monlevade. A minha esposa, ela passou num concurso aqui como professora da UFOP em 2014, só que a gente ficava migrando ainda entre João Monlevade e Ipatinga. Mas em 2017, para o início de 2018, a gente fixou definitivamente a residência aqui, né? E como a gente já era cristão, presbiteriano, né, caminhando na jornada, lógico que a primeira coisa que a gente faz é procurar a nossa referência, Exato. Né? Procurar a igreja. E como que foi essa procura? Como que você fez assim a sua ação? A gente já tinha visitado aqui a igreja em 2014, né? Nessa mudança nossa, antes da gente ficar em definitivo, a gente visitou a igreja algumas vezes. E o meu cunhado, né, o Felipe, irmão da minha esposa, ele já era frequentador da igreja porque ele já tinha passado no concurso aqui
né? E já tinha uma certa frequência, já tinha envolvimento dos trabalhos, então a gente já conhecia a igreja de ouvir falar, né? Certo. E depois, a gente visitando também, e em 2017 a gente veio definitivamente. E a gente foi muito bem acolhido aqui. Eu também, tanto em Viçosa como em Ipatinga, no período que nós tivemos lá, eu me envolvi com o trabalho com os adolescentes, os irmãos aqui tomaram conhecimento, eu comecei a auxiliar, a minha esposa no departamento infantil. Então, assim, foi muito legal porque os irmãos acolheram a gente de tal forma, ó, vem para cá, cola com a gente e o serviço está aqui, vem caminhar conosco. E isso foi muito legal porque nos ajudou a sentir parte, mesmo que ainda a gente não, né, a nossa carta de transferência não tinha chegado, a gente ficou alguns meses trabalhando aqui e como se a gente fosse membro da igreja há muito tempo. Então esse acolhimento ele é muito importante, porque nos dá a sensação de pertencimento do reino, né, contribuindo com o crescimento da obra. Isso foi algo que aqueceu muito o nosso coração, né? Essa acolhida dos irmãos, pela liderança da igreja, foi algo que marcou muito a nossa vida e marcou muito o nosso coração. Como a gente, né, eu e minha esposa e a minha filha, né, de menos de 2 anos de idade, a gente chegou e essa ideia do acolhimento nos ajudou até na questão da adaptação na cidade. Logo depois veio o trabalho, né? Eu comecei a trabalhar aqui também. Eu dei algumas aulas como professor substituto na UFOP e depois comecei a trabalhar em escolas da cidade. A minha esposa era concursada da universidade. Sim. Então, tudo isso ajudou a gente a conhecer novas pessoas, a ser bem recebido também pela cidade e se adaptar a uma nova rotina, a uma reconstrução de vida, né? A gente não tinha família de sangue, mas a gente tinha a família de Deus, a família da fé. Então isso foi marcante para nós de uma forma assim muito, muito legal. Então hoje eu estou, graças a Deus, bem estruturado há alguns anos, né, como professor de matemática aqui, né, tenho o meu trabalho também hoje nas redes sociais. A pandemia potencializou e abriu essa outra possibilidade também. Sim. Minha esposa trabalhando como professora universitária, né, minhas filhas estudando nos colégios da cidade, mas tudo isso se torna periférico diante da obra que Deus tem feito na nossa vida, né, no meio da nossa família. A gente chegou na cidade assim, puxa, como é que vai ser? Um pouco de frio na barriga. A gente já estava há alguns anos em Ipatinga com uma vida até bem estruturada e de repente Deus fala, não, agora eu quero vocês em João Monlevade. E no início, apesar da convicção do que Deus tinha colocado no coração, há a questão do medo, do receio, de como que vai ser reconstruir tudo de novo, a questão do trabalho, a questão de novas amizades. E Deus foi trabalhando de uma forma tão poderosa, né, tão espetacular, que parece que a gente mora aqui a vida toda, há bastante tempo, né? Inclusive no entrosamento com os trabalhos da igreja também. Hoje eu faço parte do conselho da igreja. Sim. Então, tudo isso são tijolinhos, né, que o próprio Deus vai construindo a nossa história por meio da vontade dele. E você, como um professor, para a gente fechar aqui, o que você pode falar para eles hoje em relação à cidade e à nossa igreja aqui onde ela está em João Monlevade? Meu querido estudante, e não só estudante, né? Talvez você esteja mudando de uma outra cidade por meio de trabalho, por questões familiares, ou por qualquer outro motivo, e talvez você não seja monlevadense e nem tenha parentes aqui. Saiba que a Igreja Presbiteriana de João Monlevade é a sua segunda casa. Nós somos a sua família aqui, né? O nosso ponto de referência, nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, 4044, né? Há 50 anos, pregando a palavra de Deus, mas fazendo da nossa igreja, da nossa comunidade, a sua família também. E você é muito querido aqui, você é muito bem-vindo aqui. Venha fazer parte da família do Senhor conosco aqui em João Monlevade. Muito obrigado. Deus abençoe. Hoje nós estamos aqui com Ailton nas dependências da Igreja Presbiteriana de João Monlevade.
Conta pra gente como que foi a sua chegada na cidade, se você veio de mudança, se você nasceu aqui, como que foi o seu início aqui na cidade de João Monlevade? Na verdade, os meus pais é que vieram para cá, né? O meu pai veio para trabalhar na Belgo, chamava Belgo Mineira, né? Que é a siderúrgica que tem aqui na cidade. Hoje ela tem outro nome, né? Porque hoje ela é a ArcelorMittal. E quando os meus pais vieram para cá, meu pai era de Mutum e se conheceram em aí, lá, minha mãe de Aimorés, se conheceram lá e eles vieram para cá. E todos nós, os filhos, nascemos aqui em João Monlevade, né? Praticamente começamos junto com a cidade. Na verdade, a cidade tem a emancipação dela, a gente nasceu antes dela se tornar cidade, né? Porque ela pertencia à comarca de Rio Piracicaba. Eu me lembro, desde quando eu me lembro, como criança, eu me lembro que a gente morava num bairro que se chamava Pedreira. Eu devia ter uns 4 anos de idade, mais ou menos. Depois aí a gente mudou para um outro bairro chamado Jacuí. E do Jacuí nós mudamos para Vila Tanque, né? E da Vila Tanque eu mudei aqui para Carneirinhos. Hoje nós temos num hipermercado aqui da cidade, tem algumas fotos antigas, e às vezes quando eu estou lá eu olho para aquelas fotos e me sinto presente ali quando criança diante daquelas imagens, né? Daqueles lugares onde eu passei, eu me lembro bem de ter passado por ali, né? E eu acho assim muito bacana. Marca muito, né? Marca. E aqui em Carneirinho principalmente, né? Acompanhei o crescimento desde criança, né? Até hoje, né? Eu continuei, fiz o primário aqui, estudei no grupo, comecei no grupo do Jacuí, quando eu tinha 7 anos. Depois eu mudei para Vila Tanque, aí fui estudar na Eugênia Charlet até formar o 4º ano de grupo na época. E depois comecei a estudar no Centro Educacional aqui de Carneirinhos. E depois, aí eu fiz o curso técnico no Instituto Castro Alves, que hoje já nem existe mais a escola, né? Era uma escola particular e assim foi minha formação. Aí eu fui trabalhar na Belgo. Então, fui trabalhar no setor de manutenção e de lá eu fui transferido. Houve uma oportunidade, uma vaga no setor de engenharia de projetos e eu fui para esse setor e de lá me formei como desenhista, trabalhando, né, adquirindo experiência, até me tornar um projetista na área de mecânica, tubulação. Aí já trabalhei em outros lugares, né, em outras empresas grandes, como a Cobrap, como a EPC, Progem, aí em outros aqui em Belo Horizonte, principalmente lá em Belo Horizonte, né, na área de engenharia que eu atuo. Agora, quanto à igreja, né, eu me lembro muito bem que a gente morava na Vila Tanque e para vir aqui em Carneirinhos a gente tinha era uma congregação de fabriciano, né? E era um trabalho feito por missionários americanos ainda. Aí depois é que começou com fundos vindo deles também para a construção da igreja aqui até se tornar igreja, né? Eu tinha, na época, quando a gente frequentava, logo aqui em frente o templo, hoje, 8, 9 anos de idade, então já tem muitos anos, né? Vamos considerar 8, aí já tem 60. Bom, já falei minha idade, né? Há 60 anos atrás, mais ou menos. Quer dizer, hoje a igreja completa, né? Estamos vivendo o 50º dela como igreja, né? Então, eu tinha 18 anos já aqui, quando a igreja, né, se tornou igreja, sabe? 70, década de 70 ali, né? Isso aí. E como é que era essa comunicação? Como foi essa comunicação dos primeiros a dirigirem esses cultos, né, com a sociedade? E você descobriu esse trabalho. Como que você descobriu esse trabalho aqui? Na verdade, assim, não foi bem uma descoberta, porque eu vivi desde a minha infância dentro da igreja, né? Eu fui criado no seio da igreja desde novinho, né? Então minha mãe se esforçou muito, né? E graças a ela que nos educou no caminho do Senhor, né? E sou muito grato a ela por isso, né?
principalmente a minha mãe. Meu pai se converteu muito depois, Sim. né? Eu já era praticamente quase que adulto quando meu pai se converteu, mas minha mãe não. Minha mãe toda a vida foi evangélica, toda a vida foi presbiteriana e na época eu não tinha o trabalho presbiteriano aqui e a única igreja que tinha aqui, assim, eu acho que já tinha o trabalho da Assembleia de Deus, não me lembro, não sei dizer de verdade, mas do metodista tinha. Sim. Tanto que eu fui batizado na igreja metodista, depois que surgiu a igreja, a congregação da igreja presbiteriana, que aí a minha mãe passou a nos trazer na igreja presbiteriana, que era de origem dela, né? Mas, na verdade, a minha mãe é daqui de João Monlevade. Ela morava em Aimorés porque meu avô ficou viúvo e minha mãe era bebezinha e ela foi dada para ser criada por uma família lá de Aimorés. Sim. E ela, então, teve duas famílias, né? A adotiva dela, que é a mãe dela, que ela conhecia como mãe, né? Sim. E depois a gente acabou voltando para cá. E meu avô aqui em João Monlevade, pelo que consta a história que minha mãe nos contava, meu avô foi o primeiro juiz de paz aqui na cidade, sabe? Então tem um link assim, né? E eu amo essa cidade. Eu gosto muito de João Monlevade. Eu morei 12 anos agora recente em Belo Horizonte por causa de trabalho, mas o retorno para cá foi muito bom e eu gosto muito de João Monlevade. Gosto muito. Então, assim, como a gente está entendendo, né? Você iniciou a sua vida cristã no período de criança mesmo para a adolescência, viveu a adolescência, a juventude, Mocidade. a mocidade e hoje está aqui. A igreja, nesse período, como foi o papel da igreja na sua vida? O papel da igreja na minha vida foi muito importante para minha formação de caráter, principalmente caráter cristão, conhecendo a palavra de Deus, sendo educado dentro do que a palavra de Deus determina, né? E isso para mim foi fundamental para eu ter um crescimento, né? Um amadurecimento como pessoa, como homem, com um caráter formado, às vezes os percalços, né? Às vezes um, um tombo aqui, um tombo ali, mas sempre direcionado, sempre Deus vem, vamos para cá, que aqui é seu lugar. Então, eu amo esta igreja de coração. O tempo que eu fiquei fora daqui, quando estive em Belo Horizonte, sentia muita falta, né? Da comunhão com os irmãos. Muitos eu vi cresceram junto comigo, hoje não estão mais aqui na igreja. Alguns mudaram de cidade, outros deixaram o caminho, mas vi outros, as criancinhas crescendo também, hoje já são adultos, casados, já têm filhos também, né? E isso é muito bonito dentro da igreja, sabe? A igreja presbiteriana de João Monlevade, a gente percebe, é uma igreja que acolhe, né, as pessoas. Sim. Eu sou suspeito para dizer, né, porque eu frequentei essa igreja de 2008 a 2011 e eu senti isso. Exatamente no período que eu estava em Belo Horizonte. Por então isso que a gente trocou não isso. chegou a se conhecer. Muito bom. E, assim, o que você pode nos dizer de algum fato que já aconteceu aqui na igreja, que você achou que marcou, que a igreja pôde auxiliar pessoas, ela pôde somar na vida das pessoas, com essa característica que ela tem de ser acolhedora, assim como ela está sendo com a gente hoje, podendo receber a gente com esse trabalho de falar da história da igreja. Então, assim, você teve algum momento que marcou a sua vida de alguma forma diferenciada? Tanto na parte do suporte espiritual, né, que eu vejo que é o principal, mas também a igreja na parte social, né, o que deixa marcado, né, é um projeto que nós encabeçamos ele há muitos anos, né, que é o projeto Vida Nova, muito interessante, que é um trabalho que num bairro que na época, na verdade, era um bairro bem assim mais pesado do que é hoje, né, porque era um lugar
muito carregado. E eu trabalho com as crianças de lá. E quantas delas hoje eu vejo aqui, encontro com alguns deles profissionalmente bem-sucedidos, né, trabalhando, tem seu trabalho, alguns são autônomos e, como por exemplo, tem salão de barbearia, coisas assim, sabe? Outros são mecânicos, bons mecânicos. Então, são crianças que poderiam estar vivendo numa situação bem diferente, como alguns colegas deles, né, que também passaram pelo projeto, né, e não tiveram a mesma formação ali, mas preferiram seguir outro caminho. E isso é muito gratificante pelo trabalho social que essa igreja tem feito, né? Hoje nós arcamos praticamente com todo o projeto, né? E é muito interessante, e isso me marca muito porque nós estamos aqui para servir, né? Servir ao Senhor e servir também à comunidade. E realmente a Igreja Presbiteriana de João Molevade é uma igreja muito acolhedora mesmo. Como que você vê a igreja hoje, de hoje para o futuro? Eu vejo a igreja hoje bem tranquila, trabalhando, né? Se esforçando, principalmente nós da liderança da igreja, eu sou presbítero aqui na igreja, então nós temos uma responsabilidade muito grande de ver esse trabalho sendo continuado como eu acompanhei, né? Eu vi lá no início, né, desde do começo, né, e estou vivenciando isso hoje, esses 50 anos, né? É muito gratificante para mim. Não imagina você fazer parte desde a sua infância e estar aqui, né, vivendo essa história, vivendo a história da igreja, né? É muito bonito. E nós, como liderança, temos preocupado exatamente com o futuro da igreja. Para isso, nós temos preparados as nossas crianças, nossos adolescentes, né, os nossos jovens, e colocando, né, incutindo na cabeça deles, né, a palavra do Senhor, como que eles vão ser a igreja de amanhã. Aliás, eles são a igreja de hoje e vão ser de amanhã, né? Os próximos 50, bom, provavelmente não estarei aqui para ver, né? Mas que destes que aqui estão hoje, como criança, como eu estava, e que eles estejam aqui para contar essa história também, né? Meu nome é Wilson Dutra de Arantes. Nasci em Conceição de Ipanema. Estou aqui em Molevade desde 68. E lá, me converti lá em Molevade, lá em Conceição. E gozado é que eu saí de uma igreja lá que tinha 336 matriculados na escola dominical. Cheguei aqui, tinha uma escola de 36 matriculados e uma frequência de 12, 10, 12. Então, foi um choque violento, né? Uhum. Assim que eu cheguei, eu vim e trago por uma pessoa de lá, convite dele, né? Dela, Velina. E a Velina foi aquela pessoa que introduziu na gente aqui no Molevade. O marido dela trabalhava na usina, ela é professora. E ela é muito amiga da minha mulher e me convidou para vir. Aí, quando a usina abriu inscrição, eles me avisaram e eu vi. E dia 12 de setembro de 68, eu comecei a trabalhar na usina. Trabalhei até 94. Uhum. E aqui na igreja, eu tive a felicidade de encontrar o São Antônio Diniz, né, que é o fundador, né? E a partir daí eu fui viver junto com ele. E isso me fez muito bem, porque o São Antônio é uma pessoa ímpar. Uhum. Qualquer elogio que fizer ao São Antônio fez pouco. Então o senhor estava desde a fundação da igreja aqui?
Quando a organização da igreja, eu vim, era congregação ainda, né? Eu Aham. cheguei em 68, ela foi organizada em 75. Uhum. Então o senhor conhece aqui desde o primeiro tijolo. Mais ou menos isso. Isso. Olha, eu sou roceiro, né? Aham. Logo, logo que a gente chegou aqui, a gente conheceu pessoas que tinham sítio, eu fiquei, me envolvi com eles, né? Uhum. E foi um período assim, que a gente tinha aqui pertinho, a gente tinha umas plantações, tinha 2 sítios aqui que a gente plantava lá. E a gente, minha vida foi igreja, usina, casa e a roça. E aqui também nasceu meus 3 filhos, tenho 5 netas e 2 bisnetos. Nossa, o senhor já é bisavô, então? São bisavô. Que bênção. Seu Wilson, e a igreja, assim, o que o senhor presenciou na igreja, né? As mudanças que aconteceram, e como é que o senhor está hoje enxergando essa igreja que está completando 50 anos? Olha, a história da igreja, como a gente gosta muito de falar os negativos, né? Mas eu prefiro o positivo. Aquilo era cada pessoa que chegava, a gente delirava, né? A gente tinha uma carência muito grande de área de ensino. Chegou para aqui um casal, o Worms e Eugênio. O Worms era engenheiro na usina. E foi uma festa quando o Worms chegou, né? Porque não tinha ninguém, quase ninguém para ensino, e o Worms assumiu essa área, né? E quando foi organizada a igreja, ele foi um dos presbíteros eleitos. Eu, ele e o São Antônio Diniz. E logo, logo a usina resolveu mandar o Worms para Belo Horizonte. E aquilo foi um choque violento, né? Nós estávamos pagando, porque a igreja pagou tudo isso aqui, foi tudo com dinheiro dessa própria igreja aquela propriedade que ela tem a casa pastoral e a igreja, tudo saído dos membros da igreja. Aí logo mais tarde, um dia a gente estava aqui no culto de oração, chegou outro casal. E esse casal foi uma bênção muito grande, Luiz Marcos e Neila. Luiz Marcos tocava violão, então ele assumiu a área de louvor, e foi uma bênção muito grande. E o Luiz Marcos conseguiu evangelizar uma pessoa lá na usina, e a gente considerava impossível. Esse moço converteu, e veio ser um grande aqui na igreja. Infelizmente, ele morreu muito cedo. Sou Divino Linhares, um cara fantástico. Mas o Luiz Marcos foi uma pessoa muito importante aqui na igreja. Inclusive, nós recebemos naquela época alguns pastores do Nordeste, e aquela choque de informação, né? E a maneira deles ser era muito diferente. Recebemos três de lá. É o Newton Jurandir, um pernambucano. Depois veio Zé do Sadecias, também com aquela maneira diferente de ser. Até que recebemos o pastor Valdir Ferreira da Cunha. Cara, sensacional, que essa igreja deve muito para ele. Aí ele colocou as coisas no eixo, sabe? Uhum. E aí daí para frente, depois dele veio o Reginaldo. O Reginaldo saiu em 84. E aí veio outros pastores, mas o Valdir marcou como pastor a vida da igreja. Hoje, a gente fica muito feliz porque hoje tem gente, né? E antigamente não tinha. Você vê que nós saímos de 36, hoje tem 240. É um passo muito, muito largo, né? Mas eu vejo assim com muita expectativa, porque nós temos um grupo muito envolvido com a igreja, com a sociedade. Por exemplo, nós temos professores. Esses professores estão evangelizando os alunos e os alunos evangelizando a escola. Então, para a gente é um privilégio muito grande, né? Então, a expectativa daqui para frente é muito grande, a gente tem uma esperança muito grande. Quando a gente chegou para aqui,
Até quando eu cheguei, tinha uma... Às vezes a Neusina aceitava evangélico. Hoje, a gente é reconhecido como igreja. Ah, você é lá da igreja presbiteriana? Ah, é interessante. Eu acho interessante a maneira de ser. É. Hoje é muito, muito bom, mas anteriormente foi pesado. Um sonho do senhor para a igreja presbiteriana de João Monlevade? O sonho é ver as pessoas entrosadas na igreja, os que estão atualmente, os que chegam, né? Porque é muito difícil quando chega uma pessoa e ele começa a lembrar da igreja dele. Ah, lá era assim, aqui não era. Aqui nós já tivemos no passado isso. Mas aquelas pessoas que chegam, meu sonho é chegar, a pessoa chegou e entrosou e começa a andar junto, né? Muito bom. Sou Wilson. Nós do canal Solas na Estrada, a gente está viajando por cidades e apresentando igrejas. Então, eu queria que o senhor deixasse agora para a gente terminar um recado para essas pessoas que vão assistir esse vídeo e que, por acaso, possam vir visitar João Monlevade. Ao chegar em Monlevade, visite a igreja presbiteriana. Você vai ver que aqui tem um grupo interessado no bem-estar de pessoas, no bem-estar da cidade. E o visitante aqui tem no nosso coração um lugar para ele. E visitando ou vindo para Monlevade, a igreja presbiteriana tem certeza que está à sua disposição para te ajudar em qualquer área que o amigo precisar. Isso é uma peça importante nesse lugar aqui. Muito obrigado, viu? Pastor, é um prazer estar aqui com o senhor, uma alegria. É o primeiro vídeo, o primeiro episódio do nosso canal, do canal Solas na Estrada. E é um privilégio muito grande estar aqui num dia tão especial, que é o aniversário de 50 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil em João Monlevade. É primeira igreja ou é só a Igreja Presbiteriana em João Monlevade? O nome correto, né, é Igreja Presbiteriana de João Monlevade, né? É a igreja, é a representante da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui nessa cidade. Sim. Então poderia se dizer Igreja Presbiteriana do Brasil em João Monlevade, né? Desde 9 de novembro de 1975, organizada como igreja. 1975, eu estava com 3 anos. Era neném. Pastor, então, antes de continuar a nossa conversa, né, eu queria que o senhor falasse, pastor Reginaldo, mas que o senhor se apresentasse um pouquinho para o nosso público, né? Tá certo. Contasse um pouquinho da sua história, resumidamente, assim. Tá certo. Meu nome é Reginaldo Campanati Antunes, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ordenado em 29 de janeiro de 1989. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Friburgo. Fiz o seminário aqui, no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, na década de 80, de 1985 até 1988, né? Então, muito tempo também na estrada, né? Assumi o pastorado aqui da Igreja de João Monlevade como primeiro ministério, permaneci por 5 anos, depois me desloquei para a cidade de São Paulo, onde eu trabalhei por 13 anos. Depois eu tive uma experiência fora do Brasil, com a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, da PCA, que é a Presbyterian Church in America, cuidando de uma congregação de brasileiros na cidade de Quincy, próxima da cidade de Boston. Voltando de lá dos Estados Unidos, trabalhei por mais 4 anos numa igreja em Porto Alegre, a segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre. Retornei para João Monlevade em 2014 e desde então, estou aqui cuidando do pastorado da igreja de João Monlevade novamente. Então é meu segundo ministério nesta igreja, né?
Que legal. Então o senhor saiu do calor de 40 graus do Rio, esfriou um pouquinho em São Paulo, e depois foi congelar lá próximo de Boston. Lá em Boston, com certeza. O inverno lá E como é que foi essa experiência fora do Brasil, assim, questão cultural, questão pessoal, né, família? Como eu disse, a gente cuidava de um grupo de brasileiros, né? E então a gente não teve muita imersão no mundo dos americanos, né? A gente se relacionava mais, o nosso relacionamento mais era com o povo brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, né? E nós tivemos ali acabei sendo ordenado pastor novamente, foi até uma experiência interessante, né? O inglês da gente não era tão bom assim. E aí eu acabei sendo recebido pela igreja, pela liderança americana da igreja, e fui ordenado ao Sagrado Ministério da PCA, né? Trabalhei lá esse período, e o relacionamento que a gente tinha com o povo dos Estados Unidos era mais em lojas ou em algumas famílias que a gente conhecia, né? Então a imersão cultural na cultura americana realmente não foi tão grande. Mas mesmo junto com o povo brasileiro que morava lá, o pessoal imigrante, né? Muita gente ilegal, essa coisa toda, né? Mas foi um tempo interessante e produtivo, né? O meu filho foi para lá, ele tinha 9 anos, e foi bom para ele, que ele sim, né? Ele teve uma imersão na cultura americana, porque foi para a escola, e os anos que nós moramos lá, ele viveu dentro de escolas americanas e teve que aprender inglês na marra. Quando o senhor voltou, o senhor foi para Santa Catarina? Não, eu voltei para São Paulo e fiquei o ano de 2009 na cidade de São Paulo, porque o meu presbitério era de lá, né? E em 2010 eu fui para o sul do Brasil, quando eu trabalhei lá na Igreja Presbiteriana, segunda Igreja Presbiteriana de Porto Alegre. Trabalhei por 4 anos lá. Aí o senhor passou frio e calor, né? Lá são os dois extremos, com certeza. Aí sim, no Rio Grande do Sul, eu tive uma imersão, na cultura gaúcha. Imersão no CTG. Chimarrão, CTG, churrasco de costela, que é uma maravilha lá. O melhor churrasco de costela do Brasil é lá. É lá, né? Com certeza. É um povo muito receptivo, né? E a igreja lá, ela está num desenvolvimento muito maior agora, né? Está crescendo bastante lá, especialmente na região de Canoas, com o reverendo Daniel Alves, né? Que é um dos maiores líderes evangélicos lá do presbiterianismo nesse momento. Legal. Aí depois o senhor veio para cá, Voltei para João Monlevade em 2014. Janeiro. Aí desde 2014 o senhor está aqui? Sim. Como é que foi a história do senhor aqui com a igreja? Foi uma paixão que fez o senhor voltar? A situação assim, né? A gente na igreja presbiteriana, o nosso movimento dentro dos presbitérios e da denominação, ele é muito marcado pela relação com a igreja local, né? No meu primeiro ministério aqui, a gente trabalhou por 5 anos, e ao final daquele tempo, eu fui convidado pelo reverendo Canelhas, famoso aí na igreja, né, reverendo Jorge Alberto Canelhas, para trabalhar lá na igreja dele, em São Paulo, porque ele estava com duas congregações da igreja, que eram, assim, uma mais recém-organizada, a outra mais antiga, e eu fui para assumir o trabalho com essas duas congregações. Ali, junto com o reverendo Jorge e o reverendo Cláudio Correia, que eram os outros 2 pastores da igreja da Vila Maria, nós tivemos a alegria de organizar as 2 igrejas, a igreja do bairro Jardim Tranquilidade, em São Paulo. Eu brincava até que era o melhor endereço que eu já pastoreei, né? Era a Rua Alegre, no bairro Jardim Tranquilidade, que é melhor do que isso, né? 2 coisas, precisando. E eu trabalhava também com uma outra congregação no bairro chamado Jardim Cumbica, né? E em 2000 a igreja do Jardim Tranquilidade se organizou
e em 2001 a igreja do Jardim Cumbica se organizou. E daí eu fui para os Estados Unidos, aí para o sul e de volta para cá. E como é que foi a história da igreja, pastor? Assim, a fundação da igreja, a sua primeira passagem aqui, como é que estava a igreja, depois quando o senhor voltou, e como é que ela está hoje? Vamos fazer esse apanhado. Assim, a igreja de João Monlevade, ela sempre foi uma igreja muito ativa em todos as faixas etárias, em todos os níveis, né? Tanto relativamente à sociedade das mulheres da igreja, que na igreja presbiteriana a gente chama de SAF, como a UPH, que é a reunião dos homens, a mocidade da igreja, que a gente chama de UMP, os adolescentes, a UPA, né? E a UCP, que é a União de Crianças, a escola dominical, né? Que é a parte do ensino eclesiástico aos domingos pela manhã, todas as classes, né? Em diversas faixas etárias, tanto no meu primeiro ministério quanto agora no segundo ministério, a igreja ela sempre foi muito bem estruturada e com pessoas sempre muito dispostas para o trabalho evangélico, de evangelização e de cuidado da igreja. Só fazendo um parênteses aqui, pessoal, falando em cuidado, desde o momento que nós falamos que íamos vir aqui gravar, essa igreja recebeu a gente de braços abertos. Um cuidado, um carinho com a gente, tá aqui o Israel tá ali escondidinho, para não me deixar mentir aqui de jeito nenhum, que nós fomos cuidados desde quando a gente planejou de vir para cá. Foi um cuidado, um carinho, uma organização, um apoio técnico, logístico, tudo assim. Realmente dá para a gente perceber esse cuidado. Mas essa é uma característica do povo mineiro, na verdade, né? O povo mineiro, o pessoal diz muito, as pessoas muito dizem, né? Que o mineiro é desconfiado, que o mineiro é uma pessoa ressabiada, né? Que relacionamento é complicado, é difícil. Eu não vou dizer que o povo mineiro, de um modo geral, se aproxima de você com um certo cuidado, com um certo, vamos dizer assim, se protegendo um pouco no relacionamento. Mas uma vez que você se mostrou uma pessoa confiável, o mineiro abre as portas da casa dele para você, abre o coração para você, a comida dele é sua, a casa dele é sua. É um povo extremamente amoroso, receptivo, que compartilha tudo. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, né? E conheço o povo de Minas desde 1985. É um povo extremamente amoroso. Isso eu posso declarar com absoluta segurança. Eu e a minha família somos recebidos na igreja e por todo lugar que a gente vai aqui com um amor imenso, né? E a igreja de João Monlevade, hoje, é uma igreja mais madura na sua liderança, mais madura nas suas estruturas internas também, tanto as sociedades internas, como eu acabei de citar, como o trabalho de ensino, as pessoas assumem os seus papéis, a liderança brota de dentro da congregação, isso é muito precioso, né? E lá atrás, em 1990, nós começamos um trabalho aqui, que é um trabalho social, né? Eu sempre tenho dito para a igreja que a igreja precisa de olhar com carinho para 3 aspectos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, no seu ministério, ele pregava o evangelho, ensinava as pessoas e curava os enfermos. Então, a igreja ela tem um ministério de ação social, que é esta cura. A igreja tem um ministério de pregação da palavra e do evangelho, que é o anúncio da salvação. E a igreja tem também um ministério de educar, de ensinar. A igreja de João Monlevade, como eu estava falando, em 1990, começou aqui na cidade um trabalho chamado Projeto Vida Nova. Esse projeto já tem 34 anos de existência, já cuidou de mais de 3.000 crianças na sua existência, com alimentação, com reforço escolar e com o ensino da palavra de Deus. É
a menina dos meus olhos, esse trabalho do projeto Vida Nova. Nós temos a igreja, que é o lugar onde nós proclamamos o Evangelho, e temos o nosso sonho de construir a nossa escola presbiteriana aqui em João Monlevade. Então está faltando só isso. Para a igreja cumprir lá direitinho o que Jesus Cristo manda, né? É termos uma escola para, através da educação, espalhar os princípios da palavra de Deus pela sociedade. Muito bom, pastor. Olha, são 50 anos de história, então, com essa influência muito grande, né, aqui em João Monlevade. Graças a Deus. A igreja presbiteriana aqui parece, né, pelo que eu estou conhecendo dela, parece ser uma igreja que realmente fez história aqui em João Monlevade. Com certeza, 50 anos. Com certeza. E hoje, pastor, como é que é hoje estar aqui, completando esses 50 anos, com esse evento maravilhoso hoje? É emocionante, gratificante e assim, extremamente prazeroso ser o pastor da igreja de João Monlevade no momento em que ela completa o seu jubileu de ouro. Como eu já disse, eu comecei o meu ministério aqui em 1989. Curiosamente, fiquei 20 anos fora da igreja de João Monlevade. Quando eu retornei em 2014, era o meu jubileu de prata de ministério, o 25º ano do meu pastorado. E agora eu estou aqui completando em 2025 o jubileu de ouro da igreja. Então, essa igreja ela marca a minha vida de pastor no início do meu ministério, aos 25 anos do meu ministério e agora nos 50 anos de ministério da igreja. Realmente tem sido uma festa esse mês de novembro, todos os finais de semana, né? Tem sido uma alegria muito grande para mim, muito, muito grande. Reverendo, a gente tem uma alegria muito grande porque nós chegamos no momento aqui de uma festa tão importante para a igreja e é também uma festa para a gente porque é o nosso primeiro episódio do canal Solas na Estrada. E pelo que vocês já perceberam, né, é muita história boa para a gente contar, Com muita certeza. coisa boa. E fomos recebidos aqui com um coração grande, né? Que essa igreja tem para receber a gente, para poder nos acolher, nos abrigar aqui por esse dia. Hoje e amanhã, estaremos aqui amanhã também, né? E eu acho que nós acertamos em cheio, né? Começaram com a sola direita. Com a sola direita. Muito bom. Muito bem. Como nós da Igreja Presbiteriana de João Monlevade estamos sendo os primeiros a gozar do privilégio de introduzir, né, este canal de comunicação e de apresentação, de contar as histórias das cidades aqui de Minas e por onde o Solas caminhar, né? O nosso desejo é que, de fato, Deus possa conduzir vocês pelo caminho que Ele preparar, de maneira amorosa, cuidadosa, e que vocês estejam sempre atentos de fato, a influência que, especialmente, a nossa igreja tem nesse estado, o estado de Minas Gerais, que é um estado muito, onde o presbiterianismo é muito forte, e nós louvamos muito a Deus por isso. O nosso desejo é que, de fato, esse projeto se desdobre para o bem e para o melhor. E vocês sejam instrumentos de Deus para contar um pouco mais da história do povo evangélico, não apenas do povo presbiteriano, pelas cidades por onde vocês passarem. Que Deus vos leve em paz pelas estradas e que as solas de vocês durem muitos anos. Amém. Obrigado, pastor. Um grande abraço. Pastor, muito obrigado. Agora você já sabe, quando vier a João Monlevade, aqui entre essas montanhas, saiba que há 50 anos tem uma igreja que acolhe, que ensina, que cuida.
cara recebeu a gente aqui no João Molevade, vai receber a gente lá na casa dele. E eu quero agradecer em nome do Solas na Estrada. É um prazer receber vocês e que Deus continue abençoando esse projeto por muitos anos. E foi assim que fomos recebidos em João Molevade. Recebidos por gente que cuida de gente. O nosso muito obrigado à Igreja Presbiteriana de João Molevade, a todos os seus membros, amigos e aqueles que nos receberam com todo carinho.